A graça e a paz, igreja. Amém? Convido você a juntar a galera aí. Vamos juntos louvar o Senhor nessa noite. Amém? Nada pode nos separar do grande amor do Senhor. O amor que está sempre disposto a nos resgatar. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza os meus desvios. Não mais escravo, sou um filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Não contabiliza. Não contabiliza os meus desvios. Não mais escravo, sou um filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Do teu amor. Do teu amor. Aleluia! Nada pode nos afastar desse grande amor, porque sabemos que Ele nos ama de forma incondicional. Sabes que te amo e sabes que quero conhecer-te mais que já conheci. Palavras reais eu não as inventei.
eu viverei, sou consagrado a ti. Rei de majestade, um desejo eu tenho, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Está aí! Jesus é o Salvador do meu ser, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus, Jesus é o Salvador do meu ser, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Sabes que te amo e sabes que quero conhecer-te mais, mais que já conheci. Palavras reais eu não as invento, pra ti eu viverei, sou consagrado a ti. Ele é rei de majestade, rei de majestade, um desejo eu tenho, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus é o Salvador do meu ser, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus é o Salvador do meu ser, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Cante forte aí na sua casa. Rei de majestade, um desejo eu tenho, estar contigo, meu Senhor, estar contigo, meu Senhor. Jesus é o Salvador do meu ser, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Jesus é o Salvador do meu ser, e pra sempre, sempre darei louvores a ti. Aleluia! Podemos sempre contar com esse Deus, o nosso Pai, aquele que nos abraça, aquele que nos acolhe e que nos chama para o descanso. Um descanso verdadeiro que só se encontra nos braços do Pai, no colo do Pai. E o quanto estamos precisando desse descanso em dias tão difíceis, em dias tão incertos, que durante essa canção, além de cantar, mas que você faça dela a sua oração, que ela possa ser a sua oração nesse momento, aí na sua casa, com a sua família. Faça dela a sua oração, fale a ela, ao Senhor. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito
perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. No momento difícil, E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor, o nosso descanso é em Ti. A nossa alma quer descansar, quer repousar em Ti. Estamos num tempo tão difícil, Pai, que a nossa alma não encontra respostas. Nossa alma às vezes fica confusa do que está acontecendo, mas nós te pedimos o colo do Senhor, os braços do Senhor, o descanso do Senhor, Pai.
Eu peço pelo meu irmão que está agora em casa, ou no seu trabalho, no carro, não importa onde, assistindo este culto. Que o Senhor venha ao encontro desta vida agora, Pai. Que ele, que ela possa sentir respostas do Senhor, sentir a cura do Senhor, o carinho do Senhor, o abraço do Senhor nesse tempo tão difícil, Pai. Queremos depositar nossa confiança em Ti, como diz o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor. O pastor é aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que traz o alimento, aquele que protege do animal mau. O Senhor é o nosso pastor, o nosso bom pastor. E mesmo, Senhor, que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, e mesmo que talvez algum irmão meu, alguma irmã minha nesse instante está vivendo o vale da sombra da morte, nós queremos crer, e nós vamos lutar e buscar a isso, que nós não vamos temer, porque é o Senhor quem nos guarda, Pai, o Senhor que toma conta de nós, Pai. E que essa canção seja nossa oração nesse instante, Deus. Não importa o que passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. E se eu passar pelo vale, fala para Deus, cante para Ele agora. Acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é o 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 meu descanso. Nosso descanso está em Ti, Pai. Nós Te louvamos por esse momento contigo, Pai. Amém. A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. Hoje nós estamos online. Até esse dia nós já estávamos aqui na comunidade, celebrando o nosso retorno, mas caímos novamente, né? Então colocaram, na verdade, as nossas rotinas aí na fase vermelha, e nós achamos prudente, nesse tempo de fase vermelha, acreditamos que até este domingo, que na próxima semana nós tenhamos boas notícias, e quem sabe domingo já retornar aos encontros presenciais, mas que o nosso coração seja para a nossa nação, pela nossa cidade, que Deus venha dar de fato direção e discernimento aos nossos prefeitos e governadores, para que a verdade prevaleça. Eu acho que tanto você quanto eu, nós estamos cansados de tantas informações tortas, desconexas, algumas falsas, algumas verdadeiras, mas o mais importante é que o nosso coração esteja firme em Jesus Cristo. Essa semana, aí, nesses últimos dias, eu postei até nas redes sociais uma mensagem que o pastor Levi colocou, que de fato, as pessoas são a igreja, o servido cultuado é o nosso serviço, e aonde nós estamos, nós somos igreja. Infelizmente, nós não estamos reunidos presencialmente hoje, nesse domingo, mas com fé e esperança que o próximo domingo está aí, e vamos estar juntos, se Deus quiser. Fique atento às redes sociais, tá legal? Você que tem abençoado esta igreja através das suas contribuições, continue fazendo. Você pode acessar as nossas contas bancárias ou o nosso Pix, lá em bvoficial.com/parceiros. Ou então entra lá no IBV Oficial, desce lá a tela, você vai ver, seja um parceiro, e lá vai ter todas as informações, você vai continuar
abençoando a sua igreja, tá bom? Onde você está com a sua família, onde você está ou sozinho, pegue a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. O tema da mensagem desta noite é tempos de influenciar. Tempos de influenciar, e eu creio que esse tempo que nós estamos vivenciando é um tempo de nós influenciarmos. 1 Coríntios, no capítulo de número 3, versículos de 1 a 6, diz a palavra do Senhor. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita com o coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base no nosso próprio mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esta mensagem, eu preguei esta mensagem, esse texto pela primeira vez há muitos anos atrás, e talvez ele nem se lembre, mas na noite que eu preguei esta mensagem, o Leandro se converteu lá em Mauá. Foi numa juba, foi um encontro de jovens e adolescentes, e eu levei essa mensagem sobre a carta que nós devemos ser. O apóstolo Paulo nos traz esta informação, nos traz essa revelação, que nós precisamos ser uma carta lida, uma carta no qual as pessoas gostariam de ler. O ano passado, no mês de fevereiro, nós nos reunimos como liderança e nós compartilhamos o que nós discutimos aqui, o que nós somos como igreja. O que nós, de fato, olhando na nossa realidade, nós entendemos que nós somos. E esta identidade, a intenção dela, é que a cada momento em que nós adentrarmos nesta igreja, ou quando alguém chegar neste lugar, possa observar e perceber que, de fato, essa comunidade, Igreja Batista de Vila Euro, de fato é isso. O que nós decidimos aqui no nosso colegiado? O que é a IBV? Quem é a IBV? Nós somos uma igreja que ama, acolhe e influencia pessoas de modo que elas vivam o amor de Jesus. Eu vou repetir, nós somos uma igreja que ama, acolhe e influencia pessoas de modo que elas vivam o amor de Jesus. Nós colocamos esta frase logo ali na entrada, para que as pessoas que chegassem neste lugar pela primeira vez, pudessem identificar quem nós somos. E dentro dessa frase, uma que muito me traz uma informação, uma observação, uma lembrança, nós somos pessoas que devemos influenciar, pessoas que influenciam. E no mundo, qualquer pessoa e qualquer idade pode influenciar outras pessoas. Homens que já foram do passado, como por exemplo, Martin Luther King, um pastor batista revolucionário, lutando pelas causas contra a escravidão do povo negro americano. Ele influenciou aquela geração e até hoje ele continua influenciando, através dos seus escritos, dos seus famosos textos, as suas narrativas. Martin Luther King continua me influenciando. Uma outra pessoa que já se foi, que influencia gerações até hoje, é uma pessoa chamada Walt Disney. Walt Disney, ele formou o império do entretenimento e nem pôde desfrutar muito disso, mas a sua visão, o seu legado foi deixado de geração a geração, e ele continua a influenciar pessoas. Mas não é só quem morreu não que influencia, quem está vivo também influencia. Hoje, se você for pegar
nas redes sociais, que é onde a nossa juventude, a nossa adolescência, até os adultos ficam ali muito tempo, existem alguns grupos chamados influencers, que são aquelas pessoas que vão influenciar outras pessoas. Nos jovens, os que mais influenciam, né, eu estou rindo porque é engraçado quem de fato está nos influenciando. No Instagram, quem mais influencia? Whindersson Nunes, aquele comediante, Carlinhos Maia, Felipe Neto, e etc. São pessoas que têm milhares e milhares de seguidores nas suas redes sociais, mais de 20, 30 milhões de pessoas que seguem no Instagram, no YouTube, e as pessoas ficam atentas àquilo que eles têm falado todas as semanas. E agora, crianças, sabia que crianças também podem influenciar pessoas? Em casa nós vivemos uma luta lá com as crianças, e se você tem criança pequena na sua casa, você vai se identificar comigo. Tem aí uma tal de Ana Clara e JP, que influencia os meus filhos no seu dia a dia, nas brincadeiras, e a minha filha até tem os trejeitos, algumas frases que a Maria Clara fala, ela fala também, ou então tem o canal da Lelê, que os meus filhos gostam de ver, e eles são influenciados por essa cultura. Crianças influenciando outras crianças. Agora, o que é ser uma pessoa que influencia? Ou o que é um influencer? A melhor definição é aquela pessoa que influencia, que transforma o comportamento e a opinião do outro. Uma pessoa que influencia, o influencer digital hoje, é quem dita o comportamento e a opinião do outro. Aquilo que ele fala, aquilo que ele faz tem muito resultado e produz replicação. O lance de ser influenciador é que ele vai replicar aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, aquilo que você faz. Influencer, pessoas que influenciam, e no mundo, muitas pessoas têm influenciado, governos têm influenciado, governantes, presidentes influenciam pessoas, e aqui no nosso país você sabe muito bem o poder de um líder influenciando a sua massa. Ele influencia com a sua opinião e com o seu comportamento. Pastores, apóstolos, líderes religiosos influenciam pessoas, e algumas são influências até negativas. Também nós podemos influenciar os nossos filhos. Você que é pai, assim como eu, você vive uma vida com o seu filho de influência. O seu filho muitas vezes é reflexo daquilo que você é. Os seus trejeitos, a sua forma de ser. O Davi tenta me imitar com muitas coisas, e eu tento influenciar os meus filhos de uma forma que eles possam crescer um pouco melhor do que eu. Nós crescemos, e você cresce, não importa a sua idade que você tem agora, mas se você chegou até aqui, se você está vivo até o dia de hoje, o seu conhecimento, o seu intelecto, ele foi formado através da influência. Um professor te influenciou numa matéria que você gostou bastante, que talvez através dela você migrou para um caminho profissional. Talvez um tio, um parente, uma pessoa, você cresceu na igreja, você cresceu gerado por influências, porque você começou a tomar decisão e mudar o seu comportamento através daquilo que você viu e ouviu, aquilo que você replicou. Agora, há um grupo de pessoas que eu tenho percebido, visto nesses últimos tempos, que tem influenciado muito pouco, ou melhor, não tem influenciado, muito pouco influencia. Um grupo de pessoas no qual deveria ser daqueles que mais influenciariam outras pessoas, mas que ultimamente, devido às circunstâncias e situações e o tempo que nós vivemos, muito pouco tem influenciado. E esse é o povo cristão. Você, eu, nós, somos um povo que poderia sim influenciar muito mais, através daquilo que nós acreditamos, através da nossa opinião, mas pouco temos feito para que isso de fato se concretizasse. Todo cristão precisa entender e atender alguns requisitos para fazer a diferença na vida de outra pessoa.
Não é apenas falar que você é um cristão, que você vai na igreja, que você é uma pessoa religiosa, que isso vai fazer com que você influencie outras pessoas. Não é a roupa que você veste que vai determinar que você é um cristão de fato. Não é o tamanho da sua Bíblia que você tem, que de fato vai mostrar que você é mais sábio ou não. No contrário, não conseguiria suportar os desafios de ser um bom mordomo de Cristo se nós não influenciarmos as pessoas como deveríamos influenciar. Eu e você, nós precisamos, assim como Paulo falou com o povo de Coríntios, nós precisamos ser a igreja que as pessoas desejam conhecer, desejam ler. E para isso, esta carta, ela deve influenciar. Se a sua vida fosse um livro, teria leitores para ele? Será que seria uma boa história, um bom enredo? Esses dias eu ouvi uma frase que veio como uma facada, veio como um golpe muito forte em mim. E essa frase é o seguinte: se ser cristão fosse um crime, as pessoas poderiam encontrar algum crime em você? Se ser cristão fosse ser um crime, as pessoas poderiam ver crime em você? Isso é muito sério, isso é muito profundo, porque trata de quem realmente nós somos, sem maquiagem, sem molduras. Que carta é você? O que está escrito na sua história que pode influenciar outras pessoas? Eu quero acreditar nisso, que a sua vida é uma história belíssima, que como qualquer história tem momentos bons e ruins, mas eu acredito que o melhor momento da sua história foi quando de fato você conheceu a Cristo e começou a caminhar com Ele. É o ápice da leitura, é o ápice da história, quando você encontra a redenção em Cristo Jesus, porque tudo começa a fazer sentido. Agora, se você tem essa bela história em sua vida, por que não influenciar outras pessoas a também serem cartas lidas? Olha só o que Paulo diz no versículo 2 de 2 Coríntios 3, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram, olha só, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, ou seja, daquilo que Paulo ensinou. As pessoas aprenderam de Paulo e começaram a influenciar outras pessoas. Era muito comum naquela época, quando você ia para alguma outra cidade, algum outro local, algum representante, alguma pessoa mais importante, ela escrevia uma carta como se fosse um currículo seu. E aonde você fosse, ia ter ali uma chancela, que você é uma pessoa idônea, porque você tem uma história e alguém te conhece. Mas hoje a nossa vida deve ser essa carta lida. As nossas redes sociais precisam ser esta carta lida. As nossas ações e atitudes precisam ser esta carta lida. Eu quero compartilhar com vocês aqui rapidamente, quero que vocês prestem bastante atenção. São algumas dicas para você influenciar Cristo em qualquer lugar. Para você influenciar Cristo aonde você estiver. Lá na sua escola, na faculdade, lá no seu ambiente de trabalho, na rua, nas conversas com amigos, lá no futebol, lá na sua casa, com seus familiares, com seus vizinhos. Inclusive na igreja, nós precisamos de pessoas que influenciam dentro da comunidade. Precisamos ser pessoas que influenciam na comunidade. Eu vou dar aqui 4 dicas simples, e existem tantas outras, mas essas 4, elas vão resumir, que se nós fizermos pelo menos isso,
com certeza, nós iremos ser pessoas que vão influenciar este mundo. A primeira dica é ser radicalmente apaixonado por Jesus Cristo e crer no mover sobrenatural do seu Espírito Santo neste lugar. As pessoas precisam ver que você é uma pessoa que ama a Deus, que é apaixonada por Deus, e que acredita que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, e que Ele continua realizando coisas lindas em nosso meio. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, no qual Jesus replicou depois para os seus discípulos e os autores da lei: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Eu não consigo imaginar alguém lendo esse texto e não queimar o seu coração de desejo de amar a Deus de verdade. E amar a Deus é revelar a Deus. Amar a Deus é você pregar também quem é esse Deus. Amar a Deus é desejar viver esse amor na sua vida todos os dias. E ainda, aonde você for, resplandecer esse desejo, essa paixão, esse amor. Isto é influenciar. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e falar: uau, o que essa pessoa tem, que ela é tão apaixonada por Deus? Que os dias estão maus, ela está feliz. Que os dias estão duros, mas ela tem uma esperança. Nós temos essa esperança. Nós precisamos amar a Deus cada vez mais e mais. Precisamos amar, ser apaixonado pela obra de Cristo, pela sua palavra. E quanto mais você se encher dela, quanto mais você se alimenta dessa palavra, desse amor, dessa paixão, mais você vai exalar o perfume de Cristo. Aleluia. Lá em Lucas 18, 27 diz: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Temos que crer nessa palavra, porque Jesus continua fazendo milagres. Ele continua se movendo. E nós precisamos perceber esse mover e levar outras pessoas a vivenciar esse mover de Deus. E eu só posso perceber esse mover de Deus, eu só posso perceber o que Deus está fazendo, quando de fato eu amo, eu estou apaixonado, eu estou ligado nele. Primeiro, então, seja radicalmente apaixonado por Jesus, por Deus, e creia no seu mover nos dias de hoje. Segundo, faça parte de uma igreja local. Talvez você está me ouvindo aí, e não tem vindo na igreja pelas questões de restrição, ou porque você é um grupo de risco. Isso eu entendo, e que no momento certo você vai estar conosco. Mas eu quero falar para aquela pessoa que já não vai na igreja há muito tempo, já não ia antes, por algum motivo, porque foi desenganado, porque teve uma desilusão, uma decepção, e que deixou entrar no seu coração uma amargura, um sentimento de infidelidade, ou talvez você se sentiu menos do que o outro, ou você saiu reclamando com aquele líder, deixou de fazer parte do meio do povo de Deus. Sabe aquela história que é verdade, quando você tira aquele carvão no meio do fogo ali, e deixa ele solto, com o passar do tempo, aquela chama vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, até se apagar. Mas quando você bota essa chama novamente no meio do fogo, ela vai começar a ser influenciada pelo fogo do outro, e ela vai voltar a ter chama. É tempo, meu irmão, minha irmã, que se você deixou de fazer parte da igreja local, aonde existem pessoas imperfeitas, como você e eu, é hora de você correr de volta. A igreja local é um espaço para nós crescermos juntos, para nós instruirmos uns aos outros, para termos afinidade, para eu poder servir e ser servido, para eu poder instruir e também ser instruído. Hebreus 10, 24 é um texto muito forte, que fala o seguinte: devemos considerar uns aos outros, e considerar é ajudar, estar junto, para incentivar o amor e as boas obras. É na comunidade local que nós incentivamos uns aos outros,
a viver as boas obras, o amor. E o texto continua no versículo 25: não deixamos-nos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Possivelmente nesse momento que ele escrevia esta carta, ele percebeu que muitas pessoas deixou de ir para a igreja, não porque tinha uma pandemia, não porque tinha uma restrição, mas porque a paixão e o amor pelo corpo esmureceu. Por situações diversas, a pessoa deixou de caminhar, e Paulo fala: olha, não deixe de se reunir, mas encorajem uns aos outros, ainda mais quando vocês sabem que o dia se aproxima. E nesse momento que nós estamos vivenciando, como nós ministramos no começo deste ano, nós temos percebido, através da revelação da palavra de Deus, que o dia tem se aproximado, os dias estão abreviados, e eu creio que Jesus volta logo, meu irmão. E agora, qual é a tua responsabilidade no meio de tudo isso? Levar o amor para tantas outras pessoas e receber deste amor na comunidade local também. Em nome de Jesus, volta para a casa do Pai, volta para o relacionamento comunitário. Se você saiu com algum problema, lá com o seu líder, com o seu pastor, com algum amigo, vai lá, resolve, conversa. Nada do que uma boa conversa para resolver as coisas. Mas em nome de Jesus, fortaleça o seu vínculo na igreja local, porque é ali que você vai servir e ser servido. Você vai abençoar e ser abençoado. As pessoas precisam ver que nós vamos na igreja, não porque nós não temos o que fazer, nós vamos na igreja porque é bom, é agradável, é bom perceber e sentir a presença de Deus na participação comunitária, e é bom também servir com os nossos dons e os nossos talentos. 3, ter um coração ensinável, ter um coração ensinável para as coisas de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para as coisas de Deus, abrir para o novo de Deus, para aquilo que Ele tem se revelado, e Deus, Ele abre, Ele se revela ao coração duro, a partir do momento em que esse coração se desperte e deseja conhecer mais dEle. Hebreus 3:8 diz que nós não devemos endurecer o nosso coração, e como eu endureço o meu coração? É muito fácil. Sabe aquela situação, você está bem animado, mas qualquer balde de água fria vai esmurecer a sua vida, e tudo aquilo que você construiu foi por água abaixo? Não endureça o seu coração para as coisas de Deus. Se talvez o não ir para a igreja endureceu o seu coração, talvez uma situação que você vivenciou, um luto na família, um problema conjugal, um problema com os seus filhos, endureceu o seu coração ao ponto de você não mais crer em Deus, Ele quer esmiuçar, Ele quer fazer novo esse vaso. Salmo 51 diz lá, você conhece, eu falo isso sempre, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É tempo que nós sejamos pessoas, servos cristãos, com a cada dia um coração quebrantado e contrito, porque no coração quebrantado e contrito é que Deus trabalha, é que Deus vai revelar a sua boa e perfeita e agradável vontade. Quer influenciar pessoas? Quer influenciar vidas? Tenha um coração ensinável em nome de Jesus. Eu falei 4 dicas, a primeira é, nós devemos ser radicalmente apaixonados por Jesus. 2, é importante fazer parte de uma igreja local. 3, ter um coração ensinável, inclinado ao Senhor. E 4, ter um bom testemunho. Não adianta nada disso, se eu de fato não ter um bom testemunho. Eu quero concluir com a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo de 1 e 2. Paulo nos leva a uma observação de quem nós podemos ser e de quem nós de fato devemos ser. 1 Coríntios, abre a sua Bíblia e acompanhe comigo. 1 Coríntios, no capítulo de número 11,
versículo de 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo está dizendo: olhem, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Para você falar essa afirmação, meu irmão, você tem que estar muito seguro que de fato você é uma vida que influencia outras pessoas. Eu não posso chegar para qualquer pessoa e dizer: olha para mim, olha a minha forma de tratar a minha esposa, os meus filhos, olha a forma que eu trabalho, que eu faço as minhas coisas, olha para mim. Poucas pessoas talvez podem falar assim. Sabe por quê? Poucas pessoas falam isso, porque a sua vida não é uma carta aberta. Pessoas têm se escondido num falso cristianismo, numa religiosidade, e não está de fato vivendo o que a Bíblia quer que nós vivamos. Precisamos ser influenciadores de pessoas, e para eu influenciar, sim, eu tenho que falar assim como Paulo: olha, torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo, ele compartilha com a sua igreja lá em Coríntios, ele diz: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. O que ele quer dizer? Ele fala assim: olha para mim, olha como eu sou imitando a Cristo, vocês olhem para mim e imitam também, e eu estou feliz com vocês, porque vocês estão aprendendo, vocês se apegaram a uma palavra, estão exatamente transmitindo como eu transmiti a vocês. Você percebeu? Paulo ensinou, Paulo está feliz, porque eles de fato são uma carta aberta, e agora eles estão transmitindo o Evangelho. Será que você pode dizer nesta noite para quem está perto de você, ou postar nas redes sociais, a seguinte frase, assim como Paulo escreveu lá em Coríntios: você que está vendo a minha rede social hoje, olhe para mim, torne-se meu imitador como eu sou de Cristo. Será que você faria isso? Teria essa coragem de fazer? Teria essa coragem de afirmar que de fato você é o imitador de Jesus Cristo? Será que as palavras que saem da sua boca são palavras que imitam Jesus Cristo? Atitudes que você faz no seu dia a dia, que talvez ninguém está vendo, são as atitudes de Jesus Cristo? Será que o seu relacionamento na sua casa, com seus filhos, esposo, seus familiares, de fato é algo que as pessoas possam olhar e falar: uau, essa pessoa é um imitador de Cristo, porque trata bem? São tantas coisas na vida que nós precisamos dizer ao mundo: olhem para mim, e temos que viver isso e buscar isso, através da sua palavra. Olhem para mim, como eu sou, como eu tenho vivido, o meu testemunho tem que valer a pena, o meu testemunho tem que valer a pena, porque senão é uma religiosidade que eu estou vivendo. Eu sou cristão há 23 anos, eu creio que a minha vida, ela tem muito a oferecer a outras pessoas, mas eu sei que eu podia fazer mais, eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu e você, nós podemos fazer mais. Essas 4 dicas são simples, mas se você colocá-las em prática, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa que vai inspirar outras pessoas, de modo que elas vivam o amor de Jesus. Esse é o seu chamado, é para isso que Deus te chamou, para você influenciar, para você transformar vidas, para que você possa ser um imitador de Cristo, assim como Paulo foi, e outras pessoas vão ver em você algo diferente. Lembre-se, ame a Deus, seja apaixonado por Ele de todas as suas formas, coração, alma, entendimento. Se por algum motivo você saiu da igreja, do corpo, da comunhão, volta para a igreja,
Resolva isso logo. Tenha um coração disposto a aprender, a obedecer. E por quarto, é o combo disso, o testemunho que Deus está fazendo na sua vida. Que a minha oração nesta noite também seja: Senhor, eu quero marchar, eu quero andar na vontade do Senhor, mesmo quando a escuridão da noite descer, queremos pela sua graça e fé viver, e marchar com coragem, e nessa marcha, estar com a sua vida limpa, reta diante do Senhor. Assim como a Bíblia, que é uma carta lida por muitas pessoas, é uma carta aberta, que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, seja uma carta aberta e apta a ser lida por todas as pessoas, e que a sua história influencie vidas. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nesta noite, para o teu filho e a tua filha que está me ouvindo através dessa transmissão, que eles sejam cartas vivas, cartas desejadas a serem lidas, uma carta aberta, que o Senhor possa inspirar os seus corações a te amar mais e mais, a estar na comunhão do corpo, a viver o evangelho relevante, Pai, e sermos testemunhas vivas, cartas vivas do Senhor, porque eu sei que os dias estão próximos, e nós temos uma missão, de marchar e levar a bandeira de Cristo onde nós estivermos. Gere em meu coração, em nosso coração, esse queimar pela tua presença, em nome de Jesus. Seja uma carta viva. Deus te abençoe, e cante com a gente essa canção, e que ela seja a sua oração de entrega nesse momento, amém? Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, teremos só pela graça e fé viver pela fé, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, caminharemos pela fé, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Cante aí, meu irmão. Marcharemos cheios de coragem e seguiremos.
seja onde for, embora dores cerquem na viagem, marcharemos na coragem do Senhor, marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Eu desejo para você, meu irmão, uma boa semana. Que essa semana seja uma semana rica na presença do Senhor. Que você possa descansar, possa confiar, possa marchar os seus dias com o Senhor. Continue acompanhando cada notícia que é postada nas redes sociais, no site da igreja, para que você se mantenha informado com relação aos cultos presenciais, quando vai voltar. Também no site da igreja você tem informações com relação aos dados bancários, para que você continue fazendo a sua contribuição, continue entregando o seu dízimo, a sua oferta. Ficamos na paz do Senhor essa semana e confiando nele. Tchau!